Duas asas para o reino dos céus. Deve ter sido um momento solene para aqueles que tinham visão histórica, ou seria para nós, se olharmos retrospectivamente para o passado, aquele em que um viajante europeu, talvez Marco Polo, tenha visitado há muito tempo atrás a China e abandonado a fascinação pelos fogos de artifício em nome de uma outra utilização para a pólvora. De lá para cá, e mesmo antes disso, quantas foram as invenções que vieram para avançar, para fazer avançar a humanidade, mas que geraram muitos momentos de retrocesso, não é mesmo? Praticamente tudo o que o homem fez foi também mal utilizado. A penicilina serviu ao fortalecimento desse monstro que é a indústria farmacêutica de hoje em dia. A internet, a energia atômica, tudo sendo maravilhosamente revolucionário, positivo, mas estando mal utilizado, sendo ferramentas de destruição e de violência. Que fazer? Negar a tecnologia? Brigar com a ciência? Justamente esses pontos que têm concentrado e obcecado a humanidade? Como lidar com o conhecimento e com a tecnologia se eles fascinam tantos, mas afundam tantos? Não é? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, um versículo só, 23, nos leva a uma reflexão sobre isso. Diz assim, sobre Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles fizeram um longo caminho, espalhando a boa nova por diversas cidades, e depois, na volta, consolidando a fé dos companheiros, elegeram por consenso, por comum consentimento, como se diz no texto sagrado, anciãos que eles encomendaram ao Senhor. Ancião aqui no nosso estudo, é claro que os textos sempre são ricos de simbolismos, um deles apenas nós retiramos para o nosso estudo. Os anciãos aqui representam o conhecimento nas sociedades tradicionais. Eles simbolizam a sabedoria e o conhecimento. E depois de
reconhecidos pela comunidade, eles foram remetidos ao Senhor. O que quer dizer isso? Que lição podemos tirar a esse respeito? Nós temos impostos uns aos outros, temos imposto uns aos outros diversas hierarquias de acordo com a conveniência de cada um. O forte apresenta a força, o inteligente apresenta o cérebro, o rico apresenta o cofre, o poderoso apresenta o trono, o formoso a beleza. E assim nós temos vivido em guerras, em hierarquias, em competições, em exaltação de nós e em humilhação dos outros. Até aqui fizemos isso, até aqui nos paralisamos nisso. Se 3 homens precisam atravessar um rio caudaloso, um deles possui apenas um barco, terá enorme dificuldade e só conseguirá alcançar o outro lado com muito esforço. Se o outro, porém, tiver apenas um leme, terá ainda mais dificuldade. E se conseguir alcançar o outro lado, vai ser quase morto. Se o terceiro, porém, tiver um motor de barco, não alcançará o outro lado de jeito nenhum. Mas nenhum dos 3 de verdade vencerá. Primeiro, porque a vida não é essa competição permanente, universal que nós temos feito de tudo e de todos. Até porque quem ganha de verdade, como no nosso exemplo, é quem coopera, quem troca, quem olha para a riqueza do outro e oferece a sua própria riqueza. Se eles tivessem cooperado, chegariam rápido, chegariam seguros e chegariam, acima de tudo, maiores, por terem aprendido uma lição da cooperação, da fraternidade, da empatia, rumo ao amor. Essa história é muito simbólica da humanidade, porque somos todos muito diferentes e a diferença serve à completude mútua, ao encaixe de uns aos outros para o bem geral. Mas temos feito disso violências, imposições, autoexaltações, nas quais todos perdem. Se um prédio precisa de 50 homens para ser erguido, e o engenheiro quiser que todos sejam engenheiros, no prédio não será jamais erguido. Assim como o arquiteto, assim como o mestre de obras, o servente, o azulejista, o eletricista, o encanador. Nossas obras não precisam de apenas um. Absurda essa competição e essa imposição de conveniências que nós fazemos uns aos outros, quando nossas obras, nossas conquistas, nossas travessias dos obstáculos dependem de cooperação.
caminho para o grande benefício, a grande meta do amor. Os anciãos representam a sabedoria, mas são remetidos a Jesus, remetidos ao amor. Porque, como disse Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, razão e emoção, ciência e amor são as duas asas com as quais nós nos elevaremos ao reino dos céus. Essa terra cujos habitantes reconhecerão, obedecerão e venerarão apenas ao Rei. Deus, o amor. Que assim seja, meus amigos, que assim consigamos aprender e viver. Grande abraço, até a próxima.